Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos mais uma vez, numa escola dominical online. Louvamos a Deus por mais uma manhã, por mais um domingo, e nesta oportunidade eu quero agradecer a Deus primeiramente, por esse momento, e que nós possamos aprender mais um pouquinho, nessa lição que foi extraída do livro de Ester, na qual é muito importante para nós. E quando nós vemos aqui o título da lição, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Depois vem o texto áureo, que diz assim: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagine em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. A verdade aplicada, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus, fazem a sua vontade, alegra o coração do Pai. E aqui nós vemos o texto de referência que vem no livro de Ester, capítulo 3, e o versículo 8, que diz: e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, agatita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer deles o que bem parecer aos teus olhos. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, que está atento a esse ensino da palavra, quando na introdução vem dizer que Amã, um homem mau, um homem que acusava injustamente, perseguindo, mentindo, difamando a Mardoqueu e o seu povo. Aqui nós vemos que a perseguição não sempre teve ela. Nós vemos que o Cristo foi perseguido. Nós vemos que várias pessoas na Bíblia que foram perseguidas, rei Davi e outras pessoas, o próprio Jesus, como foi perseguido. Mas só tem uma coisa, irmãos: Deus é fiel, Deus conhece, Deus sabe, Ele conhece a vida de cada um. Então nós vemos aqui que injustamente perseguia, injustamente. Nós vemos aqui o conflito, no tópico primeiro, o conflito. Agora para Amã era questão de honra, a morte não só de Mardoqueu. Aqui nós vemos, irmãos, nesse livro de Ester, quando Amã ele queria consumir o povo judeu. Era o desejo do coração dele, era acabar com Mardoqueu, acabar com todos os judeus. Só que a rainha Ester, ela estava fazendo parte, da diretoria do governo, ela fazia parte.
do rei, né? E eu imagino assim que ele não pensou, ele não bolou para poder fazer determinadas coisas. Mas tudo assim, Deus tem um plano na vida dos seus, né? Muitas das vezes Deus permite acontecer alguma coisa para que o nome dele seja glorificado, para que o nome do Senhor seja honrado, né? Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo dizendo assim que a luta não é contra a carne, nem contra o espírito, mas é contra a maldade, as hostes espirituais e da maldade dos lugares celestiais, né? Então, muitas das vezes, irmãos, a Bíblia nos relata isso, né? A luta nossa não é contra a carne, a Bíblia fala que não é contra a carne, é contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade, né? Seres espirituais que ficam perambulando, né? Buscando, a Bíblia diz que buscando quem possa tragar. Então nós vemos aqui, né, a luta contra o mal, e nós vivemos uma luta, dia a dia, mês a mês, e vai a luta, nós estamos lutando contra o mal, e o mal nos arrodeia, tentando acabar com a nossa vida, como nós vemos aqui, Mardoqueu sendo perseguido, Amã querendo acabar com a vida de Mardoqueu. Nós vemos aqui, né, ainda no tópico primeiro, do 1, diz assim que sem dúvida estava sendo induzido pelo príncipe das trevas, né? Amã, ele está sendo um vaso na mão de Satanás. Ele estava sendo induzido pelo inimigo para ir contra o povo de Deus daquela época, Mardoqueu e todos os judeus daquela província, né? Eles estavam ali sendo perseguidos, mas Amã estava sendo usado pelo inimigo. E é interessante que a batalha ela é vencida nas regiões celestiais. E para vencer essas batalhas, na oração, no jejum, na consagração. Por isso que sempre nós incentivamos os irmãos a orar, né? Tirar um período de oração, buscar a Deus, né? Esse é o dever do crente e muito mais do obreiro, né? Muitas das vezes a gente recorda aquele tempo do passado, né? Que as pessoas chegavam, todo mundo ia chegando e já ia dobrando o joelho. Na hora de começar o culto, é que então o pastor, o dirigente, fazia um sinal ali para dar início ao culto. Isso era importante, é muito maravilhoso, né? É uma prática que nós podíamos colocar ela novamente, né, na oração. Hoje a gente vê muitos irmãos que chegam para orar, antes que um joelho dobra, o outro já chegou, um já está levantando. Né? Não dá hora que nem um segundo, não é? Então, irmãos, mas isso é uma prática que nós temos que orar. Sem oração é difícil, irmãos, porque as perseguições vêm, as lutas vêm, o inimigo ele tenta contra nós e nós temos que estar orando, buscando, né? O tópico 1, o 2 fala assim: não devemos nos prostrar diante do opressor, né? Aqui nós vemos um exemplo de Mardoqueu, que quando Amã disse que tinha um povo espalhado, dividido, né? Espalhado na terra, que o rei tinha que acabar com aquele povo, não podia deixar eles ficar. Mas aí o que acontece? Mardoqueu convocou a turma para orar, né? E foi para a oração e foi vencedor. Por isso que o bem, ele vence o mal, não adianta, né? O bem vence o mal. O 1 e o 3 diz assim: o perigo de confiar em pessoas erradas. Irmãos, quantas pessoas hoje que estão confiando em pessoa errada, não conhece a pessoa, não sabe quem é a pessoa, né? É o perigo, muitas das vezes, nós ir por pregações, por profecias do Face, no Facebook, no WhatsApp. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque nós não conhecemos.
Aqui fala-se o perigo de confiar em pessoas erradas, pessoa que você vê que está errada. E hoje, irmãos, infelizmente, existem pessoas que têm lábia, tem conversa qualquer um, né? Só o Deus e o Espírito Santo que nos faz ver essas pessoas, né? Se elas estão certas ou não. Então nós precisamos, não podemos confiar em pessoas erradas. Muitas das vezes tem pessoa que fala uma coisa, até na igreja mesmo, pessoas que falam alguma coisa, mas depois joga alguém no erro e depois fica de fora. E o coitado do irmão, veio simples, humilde, não tem muita sabedoria, fica lá no problema e o outro está lá fora. Muitas das vezes, por quê? Porque deu crédito à pessoa errada. Pessoas que não têm compromisso, né? Não tem um propósito com Deus e se torna inimigo, né? Se torna inimigo, a pessoa se torna inimigo, porque entra confiando em pessoa errada. E aqui diz assim, devemos pedir a Deus que os nossos líderes não ajam por impulso, mas com prudência, né? Os líderes, quem está liderando, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Muito cuidado nisso aí, porque nós não podemos agir por impulso assim, já fazendo, não. Nós temos que orar, buscar de Deus, orar, para ver como é que é as coisas, né? Depois vem o tópico 2, que diz assim, a loucura de Amã. Amã, ele estava numa loucura, né? Ele não estava sendo usado por Deus, ele estava sendo usado pelo inimigo. Aqui diz que há pessoas que esquecem ou ignoram que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? A glória de Deus. Amã, naquela euforia dele ali, ele queria ser honrado, ele queria ser glorificado. Mas aqui a Bíblia nos diz, Isaías 42, que Deus não dá honra a ninguém, a honra é dele, né? Então aqui diz que diz assim, há pessoas que esquecem ou ignoram que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Importante, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí vem o 2 e o 1. Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Aqui nós vemos que ele não foi por ideia dos outros, por alguma coisa que ele viu, mas sim pela fé. Ele era um crente fiel, temente, né? Uma pessoa abençoada. Então ele é pela fé. Por isso que nós temos que observar muito pessoas que agem de uma forma errada, como nós já falamos, e não pela fé. E aqui diz, Mardoqueu tinha aprendido de Deus, ouve nossas orações, né? Aprendido que Deus ouve as nossas orações. Então aqui nós vemos que nós precisamos de orarmos. A oração é algo muito importante. Nós temos sempre a oração da manhã, né? Agora estamos parados, mas eu creio que logo, logo nós vamos passar esse momento aí, Deus vai abençoar, que nós vamos vencer essa guerra aí, né? Em nome de Jesus. E nós vamos manter sempre orando no templo, né? Culto de oração na sexta-feira também, né? Nós estamos parados, mas o Senhor conhece, né? Inclusive hoje o pastor Neto, na reunião ministerial, ele falando a respeito do nosso, sobre buscar a Deus, né? Ter um equilíbrio espiritual, né? Então aqui nós vemos aqui nesse texto, né, que mesmo na adversidade Mardoqueu honrou o Senhor. Aí vem o 2, a verdadeira paz só encontramos em Jesus. Verdadeira paz só encontramos em Jesus. Então, irmãos, nós estamos sempre na verdadeira paz, encontrada em Jesus. Se a pessoa saiu fora, é porque ele não está com a verdadeira paz, né? Aqui diz assim, que o coração perverso, querer a morte dos judeus, pelo simples fato de não ter sido adorado por um membro deste povo. Olha aí, irmãos, coração perverso.
Tem muitas pessoas, irmãos, que o coração dele é perverso. Às vezes está na igreja, o pastor Neto falou isso hoje. A pessoa está na igreja e está caminhando para o inferno. Isso é triste, irmão, né? E é verdade. Pessoas que estão na igreja estão caminhando para o inferno. Muitas das vezes até membro da igreja. Coisas que você nem imagina acontecem, né? E são membros da igreja. Mas Deus vai nos dar graça, né? Deus vai nos dar vitória. Nós vemos aqui, sem Deus, o poder conquistado é inútil. Isso é uma coisa, irmãos, que sem Deus o poder conquistado é inútil. Aí no caso de Amã, né? O homem era o segundo do rei. O que aconteceu? No final ele morreu, né? No final ele morreu. Ele estava querendo a honra para ele, mas ele não tinha Deus. Sem Deus o poder conquistado é inútil. Ele conquistou o poder, ele alcançou, galgou uma oportunidade que muitos talvez queriam e não conseguiam. Mas ele conseguiu. Nós vemos aqui, irmãos, nós sabemos de pessoas mesmo no Brasil, nós temos testemunho, temos exemplo de pessoas que conseguiu o poder e morreu. No caso de Tancredo Neves, porque ele se exaltou demais. Nós temos que ser humilde. Ele se exaltou, achou que era tudo e no final ganhou para presidente e não governou. Nós sabemos a história do Titanic, né? Que o dono lá, aquele homem, então achou que nada virava aquele navio nas águas. E não adiantou, porque conseguiu adquirir um poder, mas sem Deus não adiantou nada, né? E aqui diz assim, no final do tópico 2 e o 3, diz assim que as escrituras sagradas revelam que Deus exalta e abate, né? Nós vemos Isaías, deixa eu até vou ler aqui para nós ver. Isaías, capítulo, ou melhor dizendo, 1 Samuel 2, 1 Samuel 2 e o versículo 7. 2, versículo 7 diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então nós vemos aqui que o poder de Deus pode fazer isso aí, abater, né, exaltar. É por isso que sempre a gente vê pessoas que não estão sendo humildes. Nós precisamos ser humildes, irmãos, né? Humilde, porque se nós for humilde, o Senhor vai nos exaltar. Deus vai nos exaltar. Nós chegamos agora no tópico 3. Né? Não dá para nós discorrer muita coisa, tem tanta coisa boa, né? Mas o prazo é limitado, né? Nós não podemos fazer um vídeo tão grande, né? Senão fica cansativo, né? E aqui diz assim, uma presença que nos guia. Uma presença que nos guia. Irmãos, a presença do Espírito Santo na nossa vida é importante, que Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele nos mostra. Aqui nós vemos assim no 3:1, diz assim, não devemos nos acomodar. Nós vemos aqui que Mardoqueu sabia o tamanho do ódio de Amã por todos os judeus, por isso ele mandou o eunuco do rei dizer a Esther, né, que era para consumir aquele povo, né? Mardoqueu mandou dizer, melhor dizendo, que não imagina, né, para Esther, melhor dizendo, para Esther, para ela então fazer alguma coisa, porque a Esther agora estava num lugar de poder, de autoridade, e ela poderia fazer alguma coisa. E então ele não se acomodou, ele mandou alguém dizer, e o eunuco foi lá e falou com ela, olha, garante nós aí, vamos lá, né? Ajuda aí, faz alguma coisa. Então muitas das vezes nós acomodamos, mas nós não podemos acomodar, nós temos que lutar, orar, buscar, ir em busca e falar de Jesus e anunciar o Evangelho, e não podemos parar. Por isso que eu, de uma forma ou de outra, nós estamos aí na peleja, né? No verso, no 3, no tópico 3 e o 2, diz assim, devemos ser
mensageiro de bênção para alguém. Ah, irmãos, isso aqui é bênção, né? Ser mensageiro de bênção para alguém. Nós temos que ser portador de boas novas, não de más novas, né? Portador de boas novas. Quando Deus convocou Abraão, ele disse: farei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quer dizer que o patriarca Abraão, ele recebeu de Deus, né, uma promessa, que ele ia fazer dele uma grande nação. Como nós sabemos a história, Deus fez dele uma grande nação. E abençoarei, né, e te abençoar. E Deus abençoou ele mesmo. Nós sabemos tantas histórias, tantos livramentos, né? E engrandeceu Abraão de uma forma maravilhosa. Então isso aqui, irmãos, é algo que nos leva a estar levando bênçãos, fazer tudo para não dar escândalo, não ter vergonha, né? E aqui nós vemos aqui mais no final que diz assim: e ele lhe colocou naquele, Deus colocou neste lugar para auxiliar alguém, porque Deus coloca você em determinado lugar para abençoar alguém, né? Nós estamos aqui para abençoar alguém. Aqui diz assim, ó, no emprego, né? Talvez Deus rume um emprego, numa faculdade, numa igreja, num bairro, né? Muitas das vezes você está com essa responsabilidade de abençoar alguém, no trabalho, na faculdade, na igreja, no bairro. E aqui nós vemos que nós estamos com essa responsabilidade de abençoar alguém. O 3 diz assim: devemos causar boas impressões. Aqui fala assim: o que é ser uma bênção? Qual é o caráter de vida de um indivíduo abençoado? Qual é o caráter? Aí depois vem responder lá na frente e diz assim: o caráter de Esther era dotado de seguintes virtudes: discrição, obediência, amizade, solidez, submissão, lealdade e humildade. Olha aí, irmãos, tá vendo? Que coisa mais linda. O que é o caráter de um indivíduo, né? O caráter de uma pessoa que é abençoada. Por isso que muitas das vezes tem pessoas que lutam, correm, pelejam, mas ele não tem essas qualidades aqui, ó. Esther, ela tinha essas qualidades, né? Ela tinha, olha aqui, ela era dotada das seguintes virtudes. Era virtude, que benção, né? Discrição, obediência, amizade, solidez, submissão, lealdade e humildade. Só aqui nós vemos obediência, né? A pessoa, o crente, mano, tem que ser obediente. Se não for obediente à palavra de Deus, obediente aos ensinos, costumes, tem que ser obediente para obter caráter. Aqui o final aqui, né, resumindo, humildade. Nós temos que ser humildes, né? Humilde. A simplicidade, a humildade é algo muito importante na vida do cristão e outras demais coisas aqui. Então nós vemos assim, né? E chegando na conclusão, nós vemos aqui que mesmo que apareça obstáculo e conflito, em nossa caminhada o Senhor estará conosco, fazendo-nos mais que vencedores. Romanos 8:37. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Nós somos mais do que vencedores. Não é simplesmente um vencedor, é mais do que vencedor. Então nós vemos aqui que nós temos obstáculos, nós temos conflito, né? Mas se nós tivermos as qualidades que está ali, a descrição, obediência, amizade, solidez, submissão, ser submisso. Tem pessoa que não é submisso. Se você falar, ele não aceita, não quer, né? Não, mas aqui, nesta lição, está nos orientando a ser submisso.
E aqui, quem que não tem obstáculo? Nós temos, nós encontramos obstáculos quase todo dia, conflitos, né, na nossa caminhada de fé. Mas só tem uma coisa, aqui diz assim que o Senhor estará conosco. Amém, né? Glória a Deus, fazendo-nos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe a todos, até a noite, né? O grande culto.